Você escova os dentes todos os dias, usa enxaguante, mastiga chiclete e mesmo assim sente que o mau hálito, o odor, continua? Ou pior, alguém já ofereceu um chiclete do nada? As pessoas desviam o rosto quando você conversa, ou você coloca a mão no rosto, na boca para falar perto de alguém. Se isso acontece, fica comigo até o final, que hoje nesse vídeo eu vou revelar os 7 hábitos que realmente eliminam definitivamente o mau hálito. E um deles é ignorado pela maioria das pessoas. E, inclusive, muita gente faz exatamente o contrário e acaba piorando o problema. Eu sou o Dr. José Souza, cirurgião dentista, e neste momento eu preciso esclarecer uma coisa. O mau hálito não é uma doença. O mau hálito é um sinal. Ele é um sinal de que alguma coisa não está bem. Ele não é uma doença. E a boa notícia é que na maioria das causas do mau hálito tem tratamento. Estima-se que cerca de 80 a 90% dos casos do mau hálito tem origem na própria boca. Então, vamos aos hábitos, mas fica comigo até o final, porque a dica de número 7 é a que mais surpreende. Hábito número 1, limpe a língua todos os dias. Vamos começar pela causa número 1 do mau hálito, a língua. Muita gente escova os dentes perfeitamente, passa o fio dental, mas esquece da língua. E a língua, ela não é lisa, ela tem pequenas rugosidades, pequenas papilas, e ela funciona como um verdadeiro tapete. Se você não escovar a língua, fazer a limpeza dela, raspar a língua vai ficando suja, branca, amarelada, esbranquiçada, e ela vai acumulando ali bactérias, resíduos alimentares, restos alimentares que não foram removidos. Com o passar das horas, principalmente durante a noite, quando diminui a nossa produção de saliva, as bactérias começam a degradar esse material que está na boca, ali na língua, esses restos alimentares, esses resíduos. E aí vão liberando gases sulfurados. São exatamente esses gases que deixam as pessoas com aquele bafo. É por isso que muita gente acorda com aquele famoso bafo matinal. Agora imagine alguém que nunca limpa a língua. Essa camada branca vai ficando cada vez mais grossa e com o tempo ela vai ficando amarelada. E essa camada tem nome, ela se chama saburra lingual. E quanto maior essa saburra lingual, maior tende a ser o mau hálito da pessoa. Uma dúvida muito comum é: escovar a língua resolve? Ajuda, mas o ideal é usar um raspador lingual, um raspador próprio de aço inox, 100% cobre, que ele vai fazendo um movimento muito mais suave e ele é próprio para isso. Você vai pegar o raspador lingual, colocar lá atrás da sua língua, lá, quanto mais posterior, melhor. Aí você vai fazer o movimento de trás para frente, raspando a sua língua. O raspador ele é próprio para isso, as cerdas da escova não. Se puder, compre o raspador lingual. E você tem que fazer movimentos completos e movimentos suaves. Não precisa fazer força, não precisa ser grosseiro. Faz com suavidez e delicadeza, mas fazendo sempre de trás para frente, raspando a sua língua. Somente esse hábito, você adotando esse hábito, já deve melhorar muito o seu hálito. Muitos pacientes meus já relatam uma melhora significativa do hálito somente adotando esse hábito de raspar a língua, porque realmente muita gente não faz isso e todo mundo deveria fazer. Mas existe outro lugar onde milhões de bactérias vivem escondidas e quase ninguém limpa corretamente. Para eliminar esses milhões de bactérias, você precisa usar o fio dental corretamente. E esse é o nosso hábito número 2. Use o fio dental corretamente. Calma, não é simplesmente só passar o fio dental entre os dentes. Você precisa chegar com o fio dental onde a escova não alcança. Imagine duas casas, uma do lado da outra. Você consegue ali limpar ela superficialmente, limpar o telhado, mas você não consegue limpar o espaço, o vagão entre elas. Com o fio dental você consegue limpar entre os dentes. O fio dental ele chega onde a escova não alcança e você precisa fazer movimentos suaves e chegar lá próximo da gengiva e ir descendo, esfregando entre os dentes para que você possa ter uma limpeza eficaz. Não é simplesmente só colocar o fio e tirar. Se você não usar fio dental, vai ficando restos de alimentos ali, resíduos alimentares entre os dentes. É como se fosse uma pequena lixeirinha entre um dente e outro. Você precisa usar o fio dental para remover esses restos de alimentos, porque senão a carne, a comida que você comeu fica ali entre os dentes e fica liberando gases e fica ali um cheiro podre. Você precisa usar o fio dental e usar ele da maneira correta. Além disso, se você não usar fio dental, a sua gengiva vai dar uma resposta. A gengiva vai ficar inflamada. Isso se chama gengivite, inflamação gengival.
E muita gente acha que nesse momento deve parar de usar o fio dental. Só que não. É exatamente aí que você precisa usar o fio dental e da maneira correta. Porque a sua gengiva está dando uma resposta. E você precisa usar o fio dental diariamente para evitar sangramento gengival, evitar acúmulo de placa bacteriana, evitar cárie entre um dente e outro. E também você não pode usar o fio dental somente antes da consulta com o dentista. Você tem que usar o fio dental pelo menos 3 vezes ao dia. Depois do café, depois do almoço, depois da janta. Se puder. Se não, pelo menos à noite, uma vez ao dia antes de dormir. Você precisa usar pelo menos à noite, porque à noite é quando a nossa produção de saliva cai. E a produção de saliva caindo, o meio da nossa boca fica um pouco mais ácido. Então você precisa caprichar. A principal escovação deve ser à noite. E nunca esqueça de raspar a sua língua e de passar o fio dental. Agora eu vou mostrar um erro que praticamente todo mundo comete. E nós vamos para o hábito 3. Escove os dentes da maneira correta. Você sabia que escovar mais forte não significa escovar melhor? Inclusive, quando você escova mais forte, você tende a desgastar o esmalte dos dentes, que é a camada externa, a camada protetora. E você tende a machucar também a sua gengiva. Escovar forte não limpa melhor, pelo contrário, não faça isso. E escova dura não limpa melhor que escova macia. A escova dura, média, nós indicamos para próteses. Você não deve usar essas escovas na sua boca. Na sua boca você deve usar escova macia ou extra macia, sempre cerdas suaves. Você precisa fazer movimentos com delicadeza, suavidez. Não é para esfregar os dentes. A escovação serve para remover a placa bacteriana, remover o biofilme dentário. Outro detalhe muito importante é o tempo. Você deve dedicar pelo menos 2 minutos para uma boa escovação. Tem gente que escova os dentes em menos de 30 segundos. É muito pouco, não é suficiente. E quando for escovar, você tem que escovar sempre a superfície externa quanto à superfície interna e também toda a superfície oclusal, que é onde a gente mastiga, tritura os alimentos, os premolares, os molares, e nunca esqueça dos dentes lá de trás. Às vezes a escova não alcança. E uma dica, sempre compre escovas de cerdas macias e cabeça pequena, para que a escova possa chegar nos dentes lá de trás. Vale lembrar também que você deve trocar a escova regularmente, no prazo pelo menos aí de 3 em 3 meses, ou seja, 4 escovas ao ano, ou sempre que gripar. É importante também ressaltar que quando as cerdas estão abertas, a escova perde eficiência. Uma boa escovação é um dos hábitos mais importantes para evitar o mau hálito e combater ele. Cuidado com o açúcar. Esse hábito surpreende muita gente. Não é a quantidade que importa, é principalmente a frequência. Imagine 2 pessoas. Uma comeu um pedaço de chocolate depois do almoço. A outra comeu um pedacinho de chocolate de hora em hora. Quem alimentou mais as bactérias? A segunda pessoa. Porque toda vez que entra açúcar na boca, as bactérias recebem alimento. E aí elas metabolizam esse açúcar, o carboidrato, e isso transforma em ácidos. E esses ácidos deixam o pH da boca mais baixo, deixa o pH da boca ácido e aí favorece o surgimento de cáries e placa bacteriana e além disso favorece também o mau hálito. Então evite ficar consumindo açúcar, doce o dia inteiro, 10 horas no trabalho, 4 horas da tarde. Prefira consumir o açúcar, o doce, depois do almoço, porque aí você vai escovar os dentes. Evite beliscar alimentos açucarados o dia inteiro. Agora chegamos numa causa que muita gente nem sabe que existe. Cásios amigdalianos. Os cásios são pequenas bolinhas brancas ou amareladas que ficam lá no fundo da garganta, lá nas amígdalas. E eles são responsáveis pelo mau hálito. Fica um odor muito forte. Quem já sentiu sabe. E os cásios amigdalianos são formados por restos de alimento, bactérias, células descamadas. E muitas pessoas passam anos achando que tem problema nos dentes, quando na verdade o mau cheiro vem das amígdalas. E muitos pacientes conseguem retirar espontaneamente, com facilidade. Outros não, outros apresentam com muita frequência. Alguns casos, nós dentistas conseguimos resolver no consultório. Existem também alguns gargarejos que pode fazer. Existe um irrigador oral que dá para higienizar, lavar lá dentro. Mas em alguns casos, a gente indica e encaminha para um otorrinolaringologista. E em casos mais extremos, somente cirurgia. Aí é muito raro, mas acontece. E nesse caso, somente com médico, com otorrino. E um lembrete importante, não tente retirar os cásios amigdalianos com algum objeto, porque isso pode machucar a garganta. Não faça isso, inclusive ela pode inflamar.
Agora eu vou falar de um erro que muita gente comete tentando resolver o mau hálito. Enxaguante bucal. E esse é o hábito número 6. Não dependa de enxaguante bucal. Esse talvez seja um dos maiores mitos. Muita gente acredita que basta usar enxaguante bucal que resolve o mau hálito, mas não é assim. Infelizmente, muita gente pensa isso. É como usar um perfume sem tomar banho, você vai mascarar o cheiro. O cheiro pode durar por alguns minutos, mas o problema, causa do mau hálito, continua ali. Alguns enxaguantes têm indicação específica, principalmente quando prescritos pelo dentista, mas usar indiscriminadamente, por vontade própria, não resolve o problema. Além disso, alguns produtos que contêm álcool podem causar sensação de boca seca em algumas pessoas, e uma boca seca favorece ainda mais o mau hálito. Por isso, evite enxaguante bucal sem indicação. O enxaguante bucal deve ser um complemento, algo a mais, nunca a solução principal. Agora chegamos à dica mais importante. Hábito número 7. Descubra a causa do mau hálito. Se você chegou até aqui, quero fazer uma pergunta. Você usa fio dental? Escova corretamente? Limpa a sua língua? E mesmo assim, continua com mau cheiro, mau hálito? Então talvez a causa não sejam essas coisas. Pode ser prótese mal adaptada, pode ser restauração infiltrada, pode ser uma gengiva inflamada, pode ser doença periodontal, pode ser cárie, pode ser inúmeras coisas. Respiração pela boca, baixa produção de saliva, cásios amigdalianos, uso de determinados medicamentos, ou até também doenças sistêmicas, que representam uma parcela menor dos casos, como diabetes, refluxo gástrico. Isso também pode causar mau hálito. Por isso, o tratamento correto não é mascarar o cheiro, é resolver o problema, é ver onde está a origem do problema, para que a gente possa resolver e você ter o seu hálito agradável. Quando tratamos a origem do problema, o hálito melhora naturalmente. E essa é a maior mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje. Mau hálito não é motivo de vergonha. É um sinal que seu corpo está tentando dizer que alguma coisa precisa de atenção. E quanto mais cedo você investigar, procurar a causa, mais simples costuma ser o tratamento. Já atendi pacientes que tinham mau hálito havia anos e descobrimos que a principal causa eram os cásios amigdalianos. Outros, descobrimos que a causa principal era a doença periodontal, quando o paciente achava que era escovação errada. E doença periodontal é uma doença mais grave. É por isso que você precisa investigar, precisa procurar a causa do problema e não apenas mascarar o cheiro do mau hálito com o enxaguante bucal. Agora eu quero saber de você, qual desses 7 hábitos você ainda não fazia e qual você ainda vai começar a fazer hoje mesmo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, eu vou ler todos. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que sofre com mau hálito e se inscreva no canal. Eu tenho vídeo aqui novo toda semana para você sobre prevenção, saúde bucal, dicas práticas para você ter um sorriso mais bonito e saudável. E lembre-se, boca saudável, corpo forte. Nos vemos no próximo vídeo.